Alô galera eloquente rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo no canal Eloquência Rubro-Negra para repercutir o jogo Flamengo e Botafogo, vitória do Flamengo por 1-0. Também no final desse vídeo não perca a entrevista do Rogério Ceni, você vai ver o que ele disse após a partida. Então, já aproveitando a deixa, se inscreva no canal, dê aquele like porque isso me ajuda bastante e assista o vídeo até o final aí para você ver a entrevista do Rogério Ceni no final desse vídeo. Galera, o Flamengo jogou contra o Botafogo ontem no estádio do Newton Santos, o Engenhão, com seu time principal, né? E conseguiu fazer um jogo bastante seguro, um jogo bastante eficiente quanto ao domínio e a posse de bola. Perdeu muitos gols outra vez, o que tem sido recorrente nos jogos do Flamengo. O Flamengo precisa melhorar suas finalizações para que consiga melhores resultados, né? Para que consiga principalmente vencer com mais tranquilidade, visto que em muitos jogos o Flamengo comanda as ações ofensivas, tem o domínio da posse de bola e não consegue realmente fazer os gols, que é o mais importante para se vencer uma partida de futebol. Como eu dizia nos vídeos anteriores, o Flamengo precisa não tomar gol. É a primeira coisa que o Flamengo precisa para vencer seus jogos. Porque o Flamengo, notavelmente, faz pelo menos um gol em seus jogos. Então, se o Flamengo não toma gol, ele já dá um passo importante para vencer os seus jogos. E isso se mostrou ontem, se notabilizou no jogo de ontem, por o Flamengo não tomar o gol, né? E fazer um gol através do Everton Ribeiro ali, né? Uma jogada em que o Flamengo fez o perde pressiona, né? Pressionou lá em cima, conseguiu roubar aquela bola, né? O menino Gerson, que realmente é fora de série, mais uma vez roubou uma bola, deixou ali o Everton Ribeiro em condições de chegar finalizando, dando aquele tapa no canto, tirando totalmente do goleiro uma bola, um chute que não foi forte, né? Não foi com violência, mas foi um chute bem colocado no canto e o goleirão não conseguiu chegar. Então, o que o Flamengo precisa para vencer seus jogos? Não tomar gol e precisa finalizar mais. O Flamengo precisa finalizar mais em gol. Muitas vezes o jogador do Flamengo tem a oportunidade de finalizar e acaba não finalizando, não sei se por insegurança dos seus jogadores ou se por realmente pensar em trabalhar melhor a bola e achar a oportunidade de finalizar com mais clareza, mas o que realmente importa é que o Flamengo não tem finalizado tanto, né? O Flamengo teve 3 finalizações dentro do gol no jogo de ontem, fazendo um gol, sendo que o próprio Botafogo, que ficou o jogo inteiro se defendendo, teve no mínimo ali 2 oportunidades, né, cara a cara com uma oportunidade cara a cara com o Diego Alves, que ele defendeu, e uma cobrança de falta já no final do segundo tempo, né, a falta que originou a expulsão do Gustavo Henrique. Também a bola foi batida no gol e o Diego Alves fez a defesa, mas enfim, o Botafogo finalizou tanto quanto o Flamengo dentro do gol, né, e isso preocupa realmente. O Flamengo precisa encontrar mecanismos, encontrar meios de conseguir finalizar no gol. Uma outra coisa que a gente vem observando é que as linhas do Flamengo estão cada vez mais compactas, né? Isso é resultado do trabalho do Rogério Ceni, que está impactando diretamente realmente o Flamengo, tanto na sua parte defensiva quanto ofensiva. Uma coisa que a gente consegue observar também com uma certa clareza é que os jogadores do Flamengo não estão fazendo triangulações rápidas pelas beiradas para conseguir chegar à linha de fundo e cruzar uma bola com mais clareza para que o centroavante consiga finalizar. O Pedro ontem teve pouquíssimas oportunidades, praticamente não teve oportunidade. Por quê? Porque a jogada ainda não está sendo tão bem trabalhada na linha de fundo. Essa de o Everton Ribeiro jogar pela direita, ele que é canhoto jogar pela direita, realmente em alguns momentos atrapalha um pouco ele ir à linha de fundo e fazer esse cruzamento. E o Isla não está passando tanto. O Isla, em alguns jogos, ele passou muito para a linha de fundo, fez grandes jogadas, mas
no jogo de ontem ele não foi tão acionado. E infelizmente o Felipe Luiz não tem tanta velocidade, né, para conseguir fazer, né, essa triangulação ou até mesmo uma tabela rápida e chegar à linha de fundo e cruzar. Ele é um jogador mais lento, é muito técnico realmente. O Felipe Luiz tem um passe muito qualificado, mas ele não tem tanta velocidade para fazer jogadas de ultrapassagem e chegar à linha de fundo e cruzar e achar o nosso centroavante em condições de fazer a finalização com uma certa tranquilidade. Então o Flamengo realmente teve muita dificuldade, né, no jogo de ontem, conseguiu fazer o gol. Importantíssimo não ter tomado o gol, né? O que seria o gol de empate? Por exemplo, se aquela falta que ocasionou a expulsão do Gustavo Henrique tivesse entrado. Mas, felizmente, o Flamengo conseguiu o resultado, consegue ganhar confiança aí para partir para o próximo jogo e tentar se preparar bem, já que o Flamengo tem uma semana até o próximo jogo, tentar se preparar bem para fazer os gols necessários. E agora, fica aí com a entrevista do Rogério Ceni, né? Você vai ver o que ele falou na entrevista, e eu concordo com algumas coisas que ele disse. Uma das coisas que ele disse é que ele está no dia a dia do Flamengo, está vendo o desenvolvimento dos jogadores e ele tem escolhido quem ele acha que está melhor, né? Para usar uma frase do técnico da seleção brasileira, o Tite, ele tem usado a meritocracia para que os jogadores do Flamengo entrem em campo. Quem está melhor, né? Quem está treinando melhor, está entrando em campo. E também a escolha do Gustavo Henrique ontem por causa de que o Botafogo tem jogadores altos, né? Principalmente para a bola parada. Até certo ponto eu concordo, principalmente porque ontem o Gustavo Henrique não comprometeu, ele jogou realmente bem, teve que fazer aquele pênalti, mas eu acredito mais a culpa ao William Arão, que permitiu que o jogador virasse em cima dele no meio campo e conseguisse lançar aquela bola, né, enfiar aquela bola no meio da zaga, do que propriamente ao Gustavo Henrique. Então, realmente eu concordo com algumas falas do Rogério Ceni, outras nem tanto, né? Ele falou sobre o Rodrigo Muniz, que ele pediu de volta, né, o Rodrigo Muniz, para que o Flamengo o trouxesse de volta, para que ele pudesse aproveitou alguns minutos ontem. Enfim, fiquei com a entrevista do Rogério Ceni para você entender o que ele disse. Bom, primeiro quero deixar claro que eu subi na base de um clube, cresci e joguei minha carreira toda. E eu sei o valor que tem cada jogador de categoria de base. E gosto muito de trabalhar com jovens, sempre. O Muniz, por exemplo, posso citar como um exemplo positivo de um jogador da base que estava no Curitiba. Foi um pedido nosso para que ele voltasse para cá. Teve seus minutos dentro de campo. Lembrando que nós temos um centroavante que estava na seleção brasileira há pouco tempo, que é o Pedro, e o outro que já esteve na seleção brasileira, que é o Gabriel, e nós usamos um jogador de categoria de base nessa posição. Assim, especificamente sobre Ramon, ele tem uma boa concorrência com um jogador extremamente experiente, que eu gosto muito, acredito que o torcedor também goste, que é o Felipe. Temos o René também para essa posição. E o Natan é um jogador que eu observo todos os dias, vem crescendo. Eu acompanho todos os dias de treinamento e dou atenção, assim, o máximo de atenção para eles. Pode ter certeza que no momento que eles estiverem prontos, vão ser usados, porque eu sei como funciona o Flamengo, eu sei dessa tradição que existe com os jogadores de base. E eles estando no momento correto, eu pretendo utilizá-los. Olha, eu confesso a você que, especialmente pela partida que nós fizemos contra o Racing, eu acho que nós merecíamos estar na Libertadores, e para mim era muito importante poder ter continuado nessa competição, ter mais um clássico numa próxima fase, mas eu não posso voltar ao passado, eu não posso ficar remoendo. É claro que o primeiro e o segundo dia são difíceis, o silêncio, todos quietos, mas até por isso um grupo com uma certa experiência, que já passou por conquistas, como foi no ano passado, e também na carreira, jogadores que já passaram por derrotas doloridas, como foi essa. Eu acho que é importante até para você conseguir, né, assimilar toda essa o que a gente tinha que a gente pressentia para o futuro, que era chegar a mais uma final de Libertadores, infelizmente ficar pelo caminho. E eu acho que isso ajuda, essa experiência ajuda a entrar novamente num campeonato que se tornou único e que é o que a gente tem para até fevereiro, tentar esse título, e nós vamos brigar jogo a jogo para conquistar esse título brasileiro. Como um todo, né? A gente vai ficar com uma imagem do final do jogo daquela falta, expulsão,
um lance de perigo, realmente de gol, né, que o Diego faz uma boa defesa, mas como um todo, o Flamengo teve um controle do jogo, foi o time que propôs o jogo, que tentou, teve as melhores oportunidades de gol, mas a gente acaba ficando sempre com a análise de trás para frente do jogo, e o finalzinho do jogo realmente trouxe um suspense grande. Se a gente tivesse feito um segundo gol, nós teríamos definido o jogo e nós não teríamos esse suspense na parte final. Mas eu queria mais gols, né? Mas eu acho que o time controlou bem o jogo, acho que o time teve a posse, o controle. O Botafogo se defende muito em linha baixa, é difícil de você penetrar. Mas conseguimos numa marcação-pressão, sair, fazer o gol. Temos que melhorar, a gente sabe que precisa melhorar. Mas a vitória era, de fato, muito importante no dia de hoje, era mais do que necessária. Era difícil conviver a semana toda. A gente comprou hoje, com essa vitória, 8 dias de trabalho para tentar se preparar bem para o próximo jogo contra o Santos. Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, o que você destacou durante o intervalo para a equipe conseguir abrir o placar na etapa complementar? Acho que a equipe teve chances no primeiro tempo e ficou muito próximo do gol. Teve um gesto que ele praticamente se ajoelhou para cabecear ali próximo à linha. Outras bolas, a única coisa que nós não conseguíamos, nós estávamos girando essa bola, mas nós não conseguimos. O Gerson às vezes penetrava na frente do Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Ele jogou mais adiantado muitas vezes que os dois. E nós precisávamos colocar jogadores, como foi o posicionamento do Everton, né? Entre as linhas, entre a linha de zaga e os volantes. 2, 3 jogadores para poder sair as tabelas. E eu acho que o principal de tudo que nós treinamos e refletiu no campo de jogo foi a marcação-pressão na saída de bola. Porque nós roubamos a bola no campo do Botafogo e conseguimos achar esse passe, Everton bem posicionado. Eu acho que talvez tenham sido as duas coisas que mais surtiram efeito e que a gente mais treinou nesses últimos dias, que foi a marcação-pressão e ficar com o placar zerado, trabalhando bastante a linha de 4 para a gente tentar evoluir, porque o número de gols sofridos aqui tem sido muito alto nos últimos jogos. Honestamente, o pacto aqui que se tem é com o Flamengo. Tanto meu para com o clube, quanto dos atletas para com o clube. É claro que na figura de treinador deles, eu me incluo nesse pacote. Mas assim, o que eu posso falar desses caras, eu sei que quando o resultado não é aquele que se espera, o torcedor pode começar a pensar falta de interesse, acomodação. Isso não existe aqui. Esses caras eles são bons de trabalhar no dia a dia, eles querem treino, eles querem novas ideias, eles querem novos treinamentos, eles não se importam em treinar cada vez mais. Um dia contra o Racing nós treinamos pênaltis até ao meio-dia, no jogo para um jogo à noite. Então eles gostam de informações, a gente passa os vídeos, correções, eles têm interesse por fazer o Flamengo campeão. Então o pacto maior que existe aqui é pelo Flamengo campeão. Esse é o pacto maior. Primeiro, continuar trabalhando a finalização, que é uma das coisas que eu procuro fazer diretamente com eles, todo tipo de finalização. 2 vezes por semana eu cruzo de 200 a 250 bolas. Eu pessoalmente cruzo para que eles tenham esse aproveitamento, bola de primeiro pau, cabeça, finalização, bola de segundo pau, vôlei, todos os fundamentos eu trabalho diretamente com eles. Agora, 3 finalizações foram dentro do gol. Mas, por exemplo, a do Gerson, ela não foi dentro do gol, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Quantas passaram próximo à trave? Aí é a questão do detalhe, assim como foi contra o Racing. É algo que foge um pouco do teu controle. E, quando se tem jogos seguidos, esses jogadores eu não tenho condições de trabalhar tanto finalização com eles. Eu trabalho mais com os jogadores durante a semana, os jogadores que eu tenho mais dias para trabalhar. Os jogadores que não têm jogado tanto. Agora, essa semana talvez dê pra gente também com 8 dias, né? Nós vamos ter amanhã uma folga para os jogadores, mas a partir de segunda-feira a gente tenha 6 dias de trabalho, 5 dias, 4 dias mais intensos de trabalho, em que a gente possa incluir também esses jogadores para a parte de finalização. Quem sabe, e eu acho que a gente merece até pelo número de chances criadas, né? Hoje foram 14, você falou? Contra o Racing foram 19, né? E nós só fizemos 2 gols em 14 com 19, 33. Em 33 oportunidades nós fizemos apenas 2 gols. Temos que crescer, fazer crescer esse número. Ganhar confiança, treinamento, repetição. Nada na vida se consegue sem repetição. Então, vamos trabalhar.